E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o professor Rodrigo Cid, professor de Filosofia da Ciência. Estou dando aqui a disciplina na Unifap, para graduação em Filosofia. E eu queria apresentar um pouco de mim mesmo e apresentar um pouco da disciplina, para vocês entenderem qual vai ser o processo de estudos e da própria disciplina nesse período remoto, né? Então, para começar, né, eu vou falar um pouco sobre a minha formação. Eu sou bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Enquanto eu estava lá, eu investiguei um tema de metaética, né, especificamente. Investiguei um pouco extraoficialmente a teoria do Moore e um pouco de Wittgenstein com o professor Sérgio Miranda. Depois fiz um projeto de iniciação científica com o professor Mário Nogueira sobre a metaética quase realista do Simon Blackburn. E depois um projeto sobre determinismo modal com o professor Desidério Murcha. Aí, tendo terminado a graduação, eu passei para um mestrado e fiz também o doutorado no programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ. E lá eu investiguei, primeiro com a orientação do professor Roberto Horácio, depois com a orientação do professor Guido Imaguiri, a metafísica das leis da natureza, né? E fiz um período sanduíche no doutorado na Université Catholique de Louvain, na Bélgica, com o professor Alexandre Reguet, sobre a relação entre leis da natureza e princípios de simetria, e que foi o tema que eu também investiguei no meu pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais com o professor Túlio Aguiar. Então, esse foi o meu caminho até agora. Eu dei aula em algumas universidades como professor substituto. Aí eu passei nesse concurso em 2018 para a Universidade Federal do Amapá, me tornando professor efetivo aqui. Então, muito prazer. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a própria disciplina. De modo geral, então, a nossa disciplina vai ter que ser um pouco diferente, porque o período letivo é menor que os períodos convencionais. O período letivo é de 57 dias letivos, então é pouco. E a gente está também funcionando num sistema remoto, então a gente vai organizar a aula de um outro modo, porque muitos estudantes não têm as capacidades técnicas de internet ou de ter um computador, ou mesmo que tenha internet, não tem uma internet estável que permitam aulas síncronas de modo adequado. A gente vai poder fazer atividades síncronas, eu vou explicar isso, mas a aula vai funcionar de um outro modo, né? E como é que vai ser isso? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os objetivos aqui, né? A gente está na disciplina de filosofia da ciência e os nossos objetivos são o quê? Investigar qual é a natureza da ciência, investigar por que a ciência parece confiável, investigar se ela é confiável e, de repente, se ela não é confiável, por que que não é confiável, né? Com o objetivo de adquirir uma visão crítica, tanto sobre a teorização acadêmica quanto as práticas científicas, né? Então, a ideia é a gente não ter uma visão ingênua sobre a ciência, ter uma visão crítica a partir de várias teorias que falam sobre a metodologia científica, né? Então, esse é o nosso objetivo. Aí, como que a gente vai alcançar esse objetivo? Não vai ser por aulas normais, presenciais, porque a gente não está tendo. Então, eu vou propor para vocês uma metodologia baseada em problemas. Como é que vai ser isso? Eu quero que vocês produzam, cada um de vocês, no final da disciplina, uma boa questão objetiva de filosofia, e o gabarito dessa questão, né? Então, essas são as duas avaliações. A primeira avaliação é produzir a questão, a segunda avaliação é produzir um vídeo gabarito dessa questão, explicando qual a relevância da questão, explicando por que cada uma das opções incorretas é incorreta e por que, que é relevante ela estar ali, por que, que o aluno marcaria, o aluno que não tem o conhecimento pleno, por que, que ele marcaria aquela questão equivocadamente, né? Então, o vídeo gabarito tem que explicar isso para gente. Então, eu espero do aluno que consiga construir, no final dessa disciplina, uma questão objetiva de filosofia bem feita e construir o vídeo
gabarito explicando essa questão. Então, assim, essas vão ser as nossas avaliações. E para alcançar isso, o que a gente vai fazer? Eu coloquei para vocês no Cigar uma série de informações, né? Eu coloquei vídeos sobre todos os temas que a gente vai investigar, que a gente vai estudar. Então, e coloquei material de leitura também lá. Então, assim, o material principal de leitura da nossa disciplina é um livro do Alan Chalmers chamado O que é Ciência Afinal. Esse livro está lá no Cigar, vocês podem baixar e ler. Então tá, a gente vai ter esse livro da disciplina como livro principal e a gente vai ter os vídeos e os outros textos. Como é que a gente vai fazer com isso? Minha sugestão é a seguinte: vá no Cigar, assista, veja o tema do dia que você quer assistir, né? Assista os vídeos. Assistir os vídeos, pega o livro e leia o capítulo do livro ou os capítulos do livro relativos àquele tema. Né? Aí lê os capítulos, ótimo, volta lá no Cigar e vê quais são os textos indicados. E vai lendo os textos. De vez em quando tem muitos textos indicados. Aí eu peço para você não se assustar com os textos indicados. Muitas vezes os textos, ouça, de vez em quando tem um livro completo, mas assim, você não vai ter que ler o livro completo, a não ser o livro da disciplina, mas o texto está ali como livro completo, porque ele pode servir partes dele tanto para a nossa disciplina e você pode utilizar no futuro esse livro para outras disciplinas ou para outras investigações, então eu coloco o livro completo. E muitos dos textos são ensaios ou traduções de 3, 4 páginas. Né? Então, a vantagem também Então, qual é a ideia? Primeiro, ver os vídeos. Tendo visto os vídeos, vai e lê os capítulos do livro que a gente escolheu para a disciplina. Se aguentar ainda, e eu aconselho você se aguentar, porque nesse período remoto, todo o seu estudo depende de você, da sua dedicação. Né? Então, volta. E por mais que não queira ler na hora, lê daqui a pouco. Lê os textos ali indicados, porque vão ser bons textos para você adquirir mais conhecimento. Então tá. Tendo feito isso, qual a minha sugestão? Eu não vou cobrar isso de você. Isso não vai valer nota. Mas a minha sugestão é que para cada tema que a gente for estudar, você produza uma questão objetiva junto com o gabarito e, de repente, ou me envie ou marque uma reunião comigo síncrona, né, onde por webconferência, por exemplo, e aí a gente vai discutir essa questão, eu vou ajudar você a aprimorar essa questão, porque se você fizer uma questão para cada um dos temas da nossa disciplina, quando você chegar no momento de fazer a questão final, suas capacidades vão estar muito aprimoradas. Mas se você não fizer isso e só fizer a questão final, você pode fazer uma questão que não é tão boa assim, entendeu? E pode acabar não tirando uma nota tão legal ou uma nota que você gostaria de tirar, né? Mas o importante não é nem a nota, porque a nota pode ser boa ou ruim. O mais importante é que se você só fizer uma questão, você não vai aprimorar as suas capacidades. E pense, você está fazendo uma licenciatura em filosofia, então provavelmente você está se formando para ser professor de filosofia. E se você sai da disciplina ou da faculdade sem ter as capacidades de construir as questões objetivas, isso vai ser problemático para você. Então, minha sugestão é que essa disciplina agora vai ser uma oportunidade boa de você aprimorar suas capacidades de construção de questões objetivas e de estudo por si mesmo das questões da filosofia da ciência. Então, assim, mas como vão ser nossas aulas? Nossas aulas estão programadas para terça-noite, né? Terça de 6 horas a 9h40 da noite. Então, assim, eu vou estar disponível para vocês nesse horário de toda terça-feira, de 18 a 21h40, a não ser que seja feriado. Então, assim, eu vou estar disponível para vocês marcarem reuniões síncronas comigo. As nossas atividades vão ser assíncronas, todos os vídeos e os textos, eles estão no Cigar, né? Mas eu vou estar disponível sempre nesse horário.
E não só a partir das 18 horas, que seria a hora da nossa aula, mas a partir das 17 horas, porque eu estou levando em conta também o meu horário de atendimento. Então, a partir das 17 horas até as 21h40, eu vou estar disponível para vocês, para poder tirar dúvida, para poder ver as questões de vocês, para poder ajudar em qualquer coisa que vocês não tenham entendido, ou ajudar a aprimorar a questão, explicar quais são os erros, né? Se vocês tiverem dúvidas com relação ao conteúdo, eu também vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. E é isso, pessoal. Vocês vão ter acesso ao meu e-mail, então qualquer coisa é só vocês me enviarem um e-mail. A gente pode marcar uma reunião síncrona e conversar. Caso você tenha problema para me encontrar nesse horário, né, de 17 às 21h40 das terças-feiras, você conversa comigo, explica a sua situação e de repente a gente pode marcar num outro horário. Pretendo aqui ser muito flexível com vocês, mas assim, a gente tem que marcar um horário normalmente, porque é um horário que eu tenho que estar ali para aquelas atividades que eu vou estar ali para vocês. Vou responder na hora, vou estar ali disponível. Então, reparem, essa metodologia é uma metodologia de vocês resolverem um problema, só que na verdade não é um problema, é a construção de um determinado produto. Que produto é esse? Esse produto são as questões objetivas de filosofia, né? E qual é o objetivo desse produto? Não é só a avaliação de vocês, né? É também a avaliação de vocês, mas nosso objetivo na disciplina é construir um site com questões objetivas de filosofia, né? Que sirva como material de apoio para professores do ensino médio ou que estejam treinando os alunos para o Enem, para qualquer coisa assim, para eles poderem utilizar esse material como material de apoio. Então, assim, se nós fizermos um bom material de apoio, a gente vai estar com um ótimo material disponível. Então, nesse sentido, é que eu peço para vocês, assim, quando vocês forem construir as questões objetivas, sejam originais. Antes de construir as questões objetivas, vai no Cigar, lá tem um documento um documento de leitura para vocês aprenderem a construir questões objetivas de filosofia. Não, questões objetivas. E aí vocês vão construir as questões objetivas de filosofia. Para vocês encontrarem questões objetivas de filosofia que sirvam para vocês de inspiração para vocês construírem suas próprias questões originais, o que eu aconselho? Vocês deem uma olhada nos documentos do INEP, né? INEP, vocês deem uma olhada nas provas do ENAD, nas provas do ENEM e nas provas de concurso dos institutos federais, porque os institutos federais, na sua primeira fase, volta e meia, alguns fazem esse tipo de prova, né? Uma prova objetiva de filosofia, então vocês podem encontrar boas questões. A ideia de pesquisar nesses lugares não é vocês copiarem as questões desses lugares, porque se vocês copiarem as questões desses lugares, vocês vão estar cometendo plágio. E plágio é um crime sério. Essas questões foram construídas por outras pessoas que são os autores dessas questões. Então, assim, se vocês pegarem a questão de outra pessoa e falarem que é de vocês, eu posso achar a questão boa, vou aprovar, vou dar uma nota boa, depois eu vou colocá-las no site, né? Quando eu colocá-las no site, o autor pode ver que aquela é a questão dele, mas vai estar com o nome de vocês. Então, assim, vocês vão estar cometendo plágio, o autor pode entrar contra vocês na justiça. Isso é um crime que causa multa e até cadeia, né? Então, assim, o que eu aconselho a vocês é vocês darem uma olhada nessas questões como modelos, como modo de inspiração, né? E depois construírem a própria questão objetiva de vocês. Aí o que eu falo, para construir uma boa questão, você tem que ter uma prática de construir questões. Essa prática de construir questões se forma com o tempo. Então, assim, meu conselho é faça pelo menos uma questão para cada um dos temas que a gente estiver trabalhando aqui na disciplina, para quando chegar no final sua questão tá excelente, né? Então, e aí ela entraria nesse site que teria essas questões para servir de material de apoio para os professores de ensino médio e início da graduação, né, onde quer que seja. Então,
É isso, pessoal. O objetivo nosso vai ser esse, a construção de questões e para ter uma boa construção de questões, você tem que ter conhecimento, porque sem conhecimento você não, por exemplo, para decidir quais questões vão ser erradas numa questão difícil, as questões erradas têm que ser algo que o aluno com o conhecimento parcial, que não tem conhecimento pleno, erraria, algo que ele poderia compreender equivocadamente e acabar marcando aquela opção errada. Então, uma opção errada tem que ter um motivo para ser errada, um motivo relacionado com o conhecimento parcial do aluno ou com alguma confusão que poderia ser gerada. Mas uma questão boa, ela não pode ser ambígua, sabe? As respostas não podem ser tais que sejam interpretadas de modo a poderem ser verdadeiras ou poderem ser falsas, né? A interpretação tem que ser unívoca e a falsa tem que ser falsa mesmo, a verdadeira tem que ser verdadeira mesmo, não dá margem para dúvida. Mas, ao mesmo tempo, as falsas, elas têm que expressar aquilo que alguém com conhecimento parcial, de repente, marcaria. Entendeu como é que é? Então, e para você conseguir determinar quais vão ser as falsas, quais vão ser as verdadeiras, você tem que ter um conhecimento disso e um conhecimento maior que o parcial, porque você tem que saber o que é ter um conhecimento parcial e você tem que saber o que é ter mais conhecimento que isso, porque você tem que também construir a questão certa, né? E para isso, você tem que ler o material. Né? Filosofia é constituída grande parte de leitura e também muito de escrita, porque a gente está sempre produzindo novos conhecimentos. Mas o que eu falo para vocês é, vocês têm que ler. Né? Assistam os vídeos, mas não larguem a leitura, pelo menos do livro básico da disciplina, porque sem isso vocês não vão compreender as especificidades de cada uma das teorias. E aí, uma coisa que eu sempre digo, que é muito importante, que vocês têm que levar em consideração quando vocês estiverem lendo, que é o seguinte: quando a gente está lendo, a gente presta atenção em certas coisas. E aí vocês têm que ter umas chaves de leitura que vão ajudar vocês a prestarem atenção nas coisas certas quando vocês estiverem lendo. O que é importante? Num texto de filosofia, o que é importante é saber qual é o problema que está sendo tratado. O problema geralmente se apresenta na forma de uma questão. Então, qual é a questão que está tentando ser respondida ali naquele texto, né? Esse é o primeiro ponto que você tem que atentar quando você estiver lendo. O outro é qual é a resposta do autor para isso? Ou seja, qual a tese que ele está sustentando? O que ele defende? Por exemplo, tem a questão filosófica, qual o fundamento da semelhança? E aí você pode falar, não, a semelhança é primitiva. Você pode falar, não, o fundamento da semelhança é a existência de um universal, por exemplo. Né? Então, repara, dizer que existem universais ou que não existem universais são duas respostas diferentes para o mesmo problema. Então, são duas teorias diferentes que tentam responder o mesmo problema. Então, quando você estiver lendo um texto filosófico, você primeiro atenta para o problema, quer dizer, tenta atentar para tudo ao mesmo tempo, mas o que você tem que ter para organizar o texto na sua mente o texto está tratando de um problema. Né? Qual é o problema? Coloca lá na forma de uma questão. O autor está apresentando ou a posição dele ou a posição de várias outras pessoas. Né? O que ele está fazendo? Né? Se ele está apresentando a posição dele, qual a posição dele? Né? E a posição dele se coloca contra quais posições? Né? Se ele está apresentando as posições de outras pessoas, quais são essas outras pessoas? Quais são as teorias? Quais são as posições? O que essas pessoas defendem? Geralmente, o que a pessoa defende, ou a tese da pessoa, é expresso não na forma de uma pergunta, mas na forma de uma afirmação. Então, a pessoa defende uma coisa específica. E para defender isso, seja a tese do autor, seja a tese de outros autores que ele esteja apresentando, ele vai apresentar os argumentos utilizados pelo autor ou por ele mesmo para defender aquela tese. Né? Então, assim, você vai atentar para o problema, para qual é a tese que está sendo defendida, ou qual a hipótese de trabalho que está sendo investigada, né? E quais os argumentos a favor dessa hipótese.
né? Geralmente, no texto de filosofia, um filósofo não coloca só os argumentos a favor da hipótese, ele também apresenta as objeções àquela hipótese, né? Os argumentos contra aquela hipótese ou contra a tese que ele está defendendo, né? E se ele estiver defendendo uma tese e apresentar as objeções contra a tese dele, ele vai tentar dar uma resposta a essas objeções, caso ele continue defendendo aquela tese. Então, o que você tem que atentar num texto de filosofia? Qual é o problema sendo tratado? Quais são as teses sendo defendidas? Quais são os argumentos a favor dessas teses? Os argumentos contra essas teses? E se tem resposta para algum desses argumentos contra essas teses, né? Então, esses são os pontos principais dos textos. Vocês vão ver que os vídeos tentam enfocar também um pouco nessas coisas, dependendo sobre o que eles estão falando. Então, o que eu queria que vocês ficassem atentos na leitura dos textos é isso. Leiam os textos, fiquem atentos a esses pontos e façam uma coisa chamada fichamento. Pode ser que alguns de vocês conheçam, outros não, mas fichamento é você transformar um texto em uma série de notas, como se você estivesse fazendo um grande resumo do texto com os pontos principais mais relevantes. Agora, quais são os pontos principais mais relevantes? Qual é o problema? Quais são as teses? Quais são os argumentos a favor e contra? Quais são as respostas aos argumentos contra? Esses são os pontos relevantes que devem estar presentes no seu fichamento, porque são esses pontos que você vai utilizar depois para poder refletir sobre as coisas. Então, levem isso em consideração. Como é que vai ser a nossa disciplina? Vai ser uma disciplina que vai funcionar por meio do esforço pessoal de vocês, da dedicação pessoal de vocês à disciplina, à leitura, à visualização dos vídeos e à leitura dos textos, né? Principalmente o livro principal da disciplina. E a gente vai ter o nosso horário semanal, sempre ali eu vou estar disponível para vocês. Só que, como é que a gente vai fazer? Vocês marcam um horário comigo. Vocês mandam um e-mail para mim ou acho que a universidade vai me dar um chip. Aí se ela me der um chip, eu instalo esse chip no meu celular e a gente usa o WhatsApp para conversar, né? E marca uma reunião síncrona naquele horário por webconferência. Para quem puder, quem não puder por webconferência, a gente utiliza outros métodos, pode utilizar o WhatsApp mesmo, pode utilizar e-mail, pode utilizar o que for melhor para o aluno, para a gente poder entrar em contato, porque o principal é também o aluno poder entrar em contato comigo, seja como for, para poder tirar cada uma das suas dúvidas, né? É importante, pessoal, que vocês separem um tempo da semana de vocês para poder se dedicar às disciplinas. Se eu não me engano, vocês têm apenas 3 disciplinas, cada turma está com 3 disciplinas por período, isso não é muito, então vocês têm tempo para se dedicar, né? E para conversar comigo e aprimorarem seus trabalhos. Lembrem, essa prova não é só uma prova, é de repente a primeira publicação de muitos de vocês. Entendeu? E a publicação na filosofia é alguma coisa muito importante, entendeu? É uma coisa que vale ponto no currículo, quando você vai se submeter a concursos, qualquer tipo de concurso. Então, assim, o que eu aconselho para vocês é se dediquem. Vocês estão produzindo uma coisa para o currículo de vocês, para o futuro de vocês, para poderem mais tarde passar em concursos, né? Não é realmente com essa questão que vai fazer você passar no concurso, mas ela é sua primeira publicação, é o início de um caminho de escrita acadêmica, de publicações, que é o caminho do filósofo. Então, pessoal, então tá, a gente falou então sobre um pouco sobre a disciplina, sobre a metodologia, como que ela vai acontecer, né? E eu queria falar assim, com relação à frequência, então a frequência vai ser algo muito flexível, porque as nossas atividades síncronas vão ocorrer por meio de marcação. Vocês podem marcar comigo tanto um encontro individual quanto um encontro em grupo. Então, assim, vocês vão fazer as atividades de casa conforme for o tempo de vocês. Aí o que eu estava falando, eu aconselho vocês terem um tempo semanal para se dedicar a cada uma das disciplinas, né? De repente, o mesmo dia que vocês têm aquela disciplina, por exemplo, vocês têm terça-noite uma disciplina comigo. Se terça-tarde
né, depois do almoço, vocês se dedicarem a ver o vídeo e ler 1 ou 2 capítulos referentes àquele vídeo, aí vocês vão estar sempre estudando e quando chegar no momento da aula, né, vocês vão poder de repente marcar uma reunião síncrona comigo para poder tirar dúvidas. Aí o que eu falo é, se você não lê as coisas no momento certo, você não vai ter dúvidas para poder tirar. E o problema de não ter dúvidas, porque esses temas geram muitas dúvidas, o problema de não ter dúvidas é que você não está aprendendo. Então, assim, desculpa falar isso pela terceira vez, mas é muito importante que vocês vejam os vídeos, leiam os textos e se dediquem por vocês mesmos. Nesse período, principalmente de modo remoto, depende muito de vocês e da dedicação que vocês colocarem nesse trabalho. E eu queria construir uma avaliação que não fosse meramente uma avaliação, porque eu não acho legal o aluno se dedicar simplesmente por causa de uma nota. Eu acho legal ele se dedicar porque ele está interessado naquilo, porque aquilo vai produzir alguma coisa para ele. Então, eu queria que vocês estivessem dedicados porque vocês vão produzir uma coisa para vocês, uma coisa que é boa para o futuro de vocês, que já insere vocês de algum modo na academia. Então, assim, eu espero que vocês se dediquem. Mas qual que vai ser o conteúdo da nossa disciplina? Eu falei para vocês que o objetivo aqui era os alunos saírem aqui com uma compreensão crítica da natureza da ciência, né, e de como ela funciona, de como funciona a teorização, né? E para isso a gente vai ter que apresentar para vocês alguns autores clássicos assim da filosofia da ciência. Então, assim, a gente vai apresentar um pouquinho num vídeo posterior o que é a filosofia da ciência, né? Quer dizer, a gente vai... Vocês vão ver aqui no Cigar um vídeo sobre o que é a ciência. Esse vídeo geralmente apresenta uma visão interessante, mas ingênua da ciência, que foi uma visão muito inicial. E depois a gente vai começar a apresentar alguns problemas com relação a essa visão. A gente apresenta um vídeo onde uma epistemóloga da ciência é um vídeo, se eu não me engano, de um lugar de pedagogia, mas é muito interessante. A epistemóloga da ciência está falando com relação à ciência e tem também a apresentação de entrevistas com pessoas na rua e ela dando opinião sobre as entrevistas. Tem muitos vídeos interessantes. Tem até uma entrevista do Feyerabend, que vale a pena assistir também. Então, assim, pessoal, eu fiz uma curadoria de vídeos muito legais para vocês. Alguns vídeos... Tem um ou outro vídeo que pode estar com uma qualidade pior, mas, assim, o conteúdo é importante. E o que eu falo? Se vocês assistiram o vídeo, por mais que não deu para pegar tudo que o vídeo está falando, porque o vídeo está resumindo um conteúdo muito denso em pouco tempo, né? Não tem problema, assiste o vídeo mesmo assim. Tudo vai ficar mais claro quando você passar para a leitura do texto. Eu estou falando isso para você porque isso é uma técnica pedagógica de, por exemplo, você vê um conteúdo, aí depois que você vê aquele conteúdo, você dá um tempo e revê esse conteúdo ou vê esse conteúdo de uma outra forma, né? Isso é uma técnica para aprimorar aquela fixação do conteúdo na sua cabeça, porque a gente tem... alguns tipos de memória, né? E uma delas guarda durante pouco tempo as informações. Mas se você taca aquela informação para dentro de novo, aquilo tende a ficar mais fixado e ir para uma memória de maior fixação. Então, a ideia é assistir o vídeo, por mais que o vídeo tenha muito material, tudo vai ficar claro quando você passar para a segunda leitura daquele mesmo tema. Aí as coisas que foram ditas no vídeo vão ficar cada vez mais claras, porque a leitura tem mais informações, né? E aí depois, se você quiser assistir ao vídeo de novo, você assiste. Mas tem alguns outros textos que são uns textos secundários que podem ser interessantes. Por exemplo, o livro principal da disciplina é o livro lá do Alan Chalmers, O que é a Ciência Final. Mas ele é um livro falando de outras teorias que são apresentadas em outros livros. Por exemplo, ele fala da teoria do Popper, né? Mas a teoria do próprio Popper, né? O livro do próprio Popper, você pode encontrar também, eu disponibilizei lá no Cigar para vocês, entendeu? Se você quiser ler o próprio Popper, isso é aconselhável, né? Ler os próprios filósofos que estão escrevendo sobre as coisas,
para você ter certeza. Se alguém te apresenta uma interpretação de um determinado filósofo, isso é sempre a interpretação daquela pessoa, né? Se você está desconfiado de que pode ser assim ou não, vai lá e lê o filósofo. Ou então você quer saber mais sobre aquela teoria que não está exposto ali naquele livro que fala sobre um filósofo, que fala sobre uma teoria, vai lá no próprio filósofo, na própria teoria dele e lê, que aí você vai aprender mais, a sua interpretação pode ser até melhor do que as interpretações que estão disponíveis por aí. Então é bom sempre lembrar que você deve ver a filosofia não como uma coisa estanque, que já existem os filósofos, estão todos mortos e que basta para nós estudar os filósofos e ficar escrevendo sobre os filósofos. Não é isso. A gente estuda sobre os filósofos porque a gente quer saber como ocorreu a construção de teorias para poder tentar solucionar os problemas e como isso veio vindo até hoje, né? Mas nosso objetivo primordial dentro da filosofia é descobrir a verdade, né? Então, essas teorias desses filósofos a gente vê como teorias que estão tentando solucionar determinados problemas para alcançar a verdade sobre as questões que eles estão se perguntando, né? E, na maioria das vezes, a gente vê problema em todas as teorias. Então, assim, o que a gente tem que fazer é ir aprimorando as teorias, construindo melhores teorias, melhores argumentos, ou mostrando por que certos argumentos estão ruins e a gente tem que construir melhores, entendeu? Então, a gente ainda está num processo de descoberta da verdade. Nem tudo da teoria, nem tudo da filosofia foi feito. Existem uma série de questões em aberto esperando para serem investigadas por vocês. Aqui, na filosofia da ciência, na graduação, a gente dá o básico de filosofia da ciência, mas que se algum desses problemas intrigou você, se você investigar mais, certamente vai ter alguma questão em aberto esperando por você, para você investigar e tentar solucionar, entendeu? Tem muito problema de filosofia da ciência e é possível que muitos filósofos concordem comigo que a maioria deles não foi resolvida. Se demole, nenhum foi resolvido, né, desses problemas. Mas quais vão ser os tópicos da disciplina, né? Que era o que eu estava falando. A gente vai falar um pouco dessa passagem da filosofia, da, da, da visão de mundo aristotélico-tomista para uma visão de mundo na modernidade, que já começa a ter uma atenção maior para o empirismo e que a visão de mundo muda completamente. Não vou falar sobre isso agora, mas eu falo sobre isso depois. E como isso levou os cientistas e os filósofos a acreditarem que a ciência funcionava por meio de indução. Então aí a gente vai falar um pouco do indutivismo, né, e do problema da indução de Hume, o que é o indutivismo do Bacon, por exemplo, e o que é o problema da indução apresentado pelo Hume. Depois a gente apresenta um pouco o novo problema da indução apresentado pelo Goodman, né? E parte para falar do falsificacionismo. O falsificacionismo já é uma teoria que parte de uma crítica a essa visão indutivista da ciência, né? Então, o falsificacionismo, o Popper, o falsificacionista, diria que a ciência não procede por meio de indução, porque as induções são problemáticas na medida em que não garantem a verdade. E ele parte dessa ideia para falar que na ciência a gente não garante a verdade. O que a gente pode fazer é, a gente tem determinadas hipóteses e fica tentando falsificá-las. Na medida em que a gente falsifica, a gente abandona essa hipótese e troca por outra. Então, mais ou menos a ideia do falsificacionismo. O que a gente faz em ciência não é a tentativa de corroborar a verdade das nossas teorias, mas de comprovar a verdade das nossas teorias, mas o que a gente faz em ciência é uma tentativa de falsificar, e aí, enquanto não está falsificado, a gente aceita provisoriamente. Quando está falsificado, a gente manda embora, né? Aí a gente vai falar também um pouco do Lakatos, como uma forma de falsificacionismo mais sofisticado, e a gente vai ver que a teoria do Lakatos leva a gente, não leva a gente, mas a teoria do Lakatos lembra um pouco a sistemática da qual pensa o Kuhn, né? No sentido de que existe uma determinada construção teórica. O Lakatos, o que ele fala pra gente? Ele fala pra gente que
nem tudo da teoria é falsificável, né? Algumas partes da teoria são falsificáveis, outras partes não são falsificáveis, são, por convenção, determinadas como infalsificáveis. Ele fala isso para poder explicar determinados problemas que o falsificacionismo tem com relação a questões quando aparece uma falsificação de uma teoria e a gente decide não acreditar nessa falsificação, manter a teoria e seguir adiante. Então, o Lakatos tenta explicar, dá conta da sua objeção, né? Falando assim, não, a gente ainda tem uma parte falsificável e uma parte não falsificável. Por isso que de vez em quando a gente abandona a teoria frente a uma falsificação, e de vez em quando não, né? Aí eu tá falando, aí o Kuhn, que a gente também vai falar, o Thomas Kuhn, ele pensa de uma outra forma, que já é uma visão mais historicista da ciência, não de qual é a sistemática, mas ele tende a ver a ciência como um processo do qual você parte de umas intuições de algumas pessoas com relação a certa temática, que ele chama de tipo, uma pré-ciência, onde não tem ainda muitos métodos determinados, e nenhum programa de pesquisa específico, né? Não tem nada disso. Mas tá todo mundo junto ali debatendo um tema. Aí depois, ou ainda não tem nada organizado, mas o pessoal tá lá, né? E aí, a partir de uma organização, uma sistematização uma organização dos métodos, né, das formas de pesquisa, etc., aí você entra num processo. Dessa para a ciência, você passa para uma ciência normal. Aí, uma ciência normal é uma ciência que está inserida dentro de um paradigma. O paradigma é justamente essa coisa que determina os métodos, os caminhos de investigação, né? O que acontece na ciência? Na ciência você tem os paradigmas que determinam o funcionamento da ciência normal, só que esse paradigma determinando o funcionamento da ciência nem sempre dá conta de todos os problemas. Esses problemas que o paradigma não dá conta são chamados de anomalias do paradigma. E aos poucos essas anomalias vão se tornando cada vez maiores, até que causam uma crise na ciência, pela proliferação de anomalias que os cientistas não sabem como resolver. E aí, na ocorrência de um paradigma alternativo e superior, no sentido de que consegue dar conta do que o outro paradigma dava antes e dessas anomalias, pelo menos, aí os cientistas vão migrando de um paradigma para outro. No entanto, essa migração de um paradigma para outro, para o Kuhn, tem um aspecto subjetivista ou sociológico, né? Os cientistas vão migrando de um paradigma para o outro, mas não necessariamente por causa de uma motivação racional, mas por motivações econômicas, sociais, de vários outros tipos, né? Mas mesmo assim, ele também pensa em alguma coisa no nível de falar que os paradigmas são incomensuráveis, né? Dá para você comparar a capacidade interna dos próprios paradigmas de resolverem seus próprios problemas, mas eles são incomensuráveis no sentido de que as entidades básicas, os métodos de investigação, são todos incomparáveis entre si, né? Até as entidades, por exemplo, quando um paradigma fala de terra, o outro fala de terra também, nosso planeta, eles estão falando de coisas diferentes, porque terra para um não é a mesma coisa que terra para outro, né? Então tem esse tipo de coisa na teoria do Kuhn, né? Os paradigmas, existe uma revolução científica que acontece por motivos subjetivos ou sociais, que faz a passagem de um paradigma para o outro. Os paradigmas são incomensuráveis, embora sejam comparáveis nas suas capacidades internas de resolução de problema, né? A gente vai também estudar um outro filósofo chamado Paul Feyerabend, que já pensa, a ideia dele é um certo pluralismo metodológico. Ele fala assim, qualquer tentativa, como as tentativas do falsificacionismo, né, de determinar um critério para demarcação na ciência, isso é problemático. Isso é problemático porque limita a criatividade na ciência na medida em que limita os métodos possíveis dos cientistas adquirirem conhecimento, que essa limitação não é interessante, né? A gente tem que dar uma liberdade total do cientista construir seus métodos para descobrir conhecimento, porque essa liberdade é produtiva para a ciência. No entanto, ele pensa que por mais que a gente aceite esse anarquismo epistemológico, né, várias formas de adquirir conhecimento, um pluralismo metodológico, né, a possibilidade da utilização de vários métodos, de uma liberdade para a criação de métodos,
ele ainda acha que tem uma diferença entre um cientista e um charlatão, né? Um cientista, né, uma pessoa epistemicamente competente, no sentido de que um cientista ele tem um conhecimento daquilo que ele está investigando, tem um conhecimento do estado da arte da questão que ele está investigando, o que outros cientistas falaram. Então, quando um cientista fala, ele fala de uma posição de conhecimento, enquanto quando um charlatão fala, ele fala de uma posição de pouco conhecimento, né? Porque um charlatão não tem conhecimento do estado da arte, ele tem conhecimento superficial e fala de forma superficial, né? Então, assim, embora o vale tudo do Feyerabend é um vale tudo, não é um vale qualquer coisa, né? Você tem determinados modos de lidar com os problemas que são mais valorosos do que outros, né? Mas a gente vai ver tudo isso com calma. E depois de ver esses filósofos básicos da filosofia da ciência, a gente vai ver uma discussão em metafísica da ciência, que é justamente a discussão entre realismo e antirrealismo em filosofia da ciência, que fala sobre a discussão sobre os objetos inobserváveis das ciências. Por exemplo, um elétron, né? Ninguém nunca viu um elétron. A gente sabe que o elétron está lá por outros motivos que não a percepção. Então, o elétron é inobservável, ou pelo menos inobservado, né? E se o elétron é inobservado, como é que a gente sabe que ele existe mesmo? Né? Então, será que ele existe mesmo? Ou será que elétron é meramente um instrumento da física para a gente poder gerar predições bem-sucedidas? Como a gente deve entender essa postulação de entidades da física, como existe elétron, existe próton, existe neutrino, existe antimatéria, existe função de onda? O que significa isso? São entidades reais mesmo, que são partes da mobília do universo? Ou são meros instrumentos teóricos úteis para nossa teoria? Então essa é basicamente a discussão entre realismo e antirrealismo em filosofia da ciência, de modo geral. E a gente também pode ter uma discussão, que a gente vai falar um pouco sobre ela, da discussão entre realismo e antirrealismo nas leis das ciências, né? A gente vê que as ciências, grande parte delas são compostas de leis, né? Essas ciências, como por exemplo a física, tem as leis da física, tem as leis da química, tem leis biológicas, né? Então supostamente muitas ciências têm leis. E leis são regras, modos como as entidades postuladas por aquelas ciências funcionam, né? Agora, o que são essas regras? Por que essas entidades funcionam dessa forma? Essas regras são coisas realmente existentes na realidade ou são meros instrumentos úteis para falar de alguma outra coisa que não são essas leis, que não são essas regras, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Vocês se lembram que eu falei que no meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado foram todos estudando leis da natureza, a metafísica das leis da natureza. Então eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse estudo que eu fiz em leis da natureza. Aí eu coloco aqui leis das ciências no plano de ensino, porque a ideia é que se as leis das ciências forem verdadeiras, se as leis das ciências forem verdadeiras, elas expressam leis da natureza. Então, o que a gente estaria fazendo aqui, o que eu fiz foi uma metafísica das leis da natureza. E aí, na medida em que as leis das ciências forem verdadeiras, as leis das ciências vão corresponder às leis da natureza. Então, essa é a relação entre leis da ciência e leis da natureza. Então, esses vão ser os temas investigados. Na avaliação, vocês vão poder escolher qualquer um desses temas para poder fazer a sua questão objetiva e o seu gabarito. No entanto, foi como eu falei, eu aconselho vocês a fazerem uma questão para cada um tema desses. Pelo menos, pode fazer mais de uma também e a gente vai estar junto para isso, né? E qual é o nosso cronograma de aulas? Vai ser assim. No dia 3, assim, óbvio que vocês podem seguir qualquer dia que vocês quiserem, pode até assistir tudo de uma vez, mas a gente tem um determinado cronograma, né, que os vídeos estão lá disponíveis de acordo com o cronograma. Qual é esse cronograma? Para o dia 3, a apresentação da filosofia, o que é a filosofia da ciência, o que é a ciência, esse tipo de coisa. Dia 10, a gente apresenta o problema da indução de Hume, o que é a indução, como a gente teve essa passagem de uma visão de ciência, uma visão de mundo aristotélico tomista para visão científica moderna, né, de ver ciência como, quer dizer, de ver
a obtenção do conhecimento das leis científicas como ocorrendo por meio de indução, então a teoria indutivista, né? Então a gente vê também o problema da indução de Hume e o novo problema da indução de Goodman, né, que são problemas para quem aceita, por exemplo, que a ciência é feita por meio de indução, tem que resolver esses dois problemas, tanto o problema de Hume quanto o problema de Goodman. Aí, no dia 17, a gente vê o falsificacionismo de Popper e as sofisticações de Lakatos, né, que são tentativas de falar que o método da ciência não procede por meio de indução, mas por meio de conjecturas e refutações, né? Depois, no dia 24, a gente vê um pouco das revoluções de Kuhn. No dia 1º de dezembro, o Tudo Vale, de Feyerabend. No dia 8, o realismo versus antirrealismo em filosofia da ciência. No dia 15, realismo e antirrealismo nas leis das ciências. E aí acaba o conteúdo, né? Cada um desses dias eu vou estar disponível para vocês de 5 até as 9h40 para poder tirar dúvidas de vocês sobre qualquer coisa que aconteça, ok? Aí no dia 22 e dia 29 eu vou ter disponibilidade de horários só para tirar dúvidas e só para realizar o trabalho final. Aí, dia 22 e 29, a gente vai ter reunião síncrona, e aí quem puder participar seria ótimo, quem não puder, de repente pode assistir depois, eu vou ver se eu consigo gravar, se eu não conseguir gravar, a pessoa pode pegar, pode falar comigo depois. Né? Mas aí a gente vai ter reuniões para vocês me mostrarem as questões que vocês produziram até então, e eu vou ajudar vocês a aprimorar essas questões. Mas como é que eu vou ajudar? Não vou fazer para vocês, claro. Eu vou dizer quais são os problemas para vocês conseguirem aprimorar. Então esse vai ser um tempo para vocês me apresentarem uma primeira versão, me aprimorarem, né, aquela questão e me entregarem no dia 5. Então, assim, dia 22, a gente vai ter, então, uma reunião síncrona. Se vocês toparem, claro, a gente vai sentar e discutir isso. Mas a ideia é, dia 22 a gente tem uma reunião síncrona. Eu sei que é bem perto do Natal, mas seria, de repente, a gente pode marcar em outro momento também, mas para a gente poder discutir as questões antes de vocês me enviarem. Por que isso é importante? Para que vocês façam um bom trabalho. Eu não quero que vocês tirem notas ruins, eu quero que vocês tirem notas boas e eu quero que vocês aprendam de fato e produzam um bom produto no final, que seriam essas questões. Então, assim, a gente vai ter tempo para poder trabalhar com elas, mas pelo amor de Deus, não deixem para fazer as questões nesses dias, porque esses dias a gente já tem que estar discutindo essas questões, ok? E aí vocês vão me enviar essas questões com o limite de até o dia 5 de janeiro. Vocês podem enviar antes disso, mas vocês vão enviar tanto as questões quanto o gabarito até o dia 5 de janeiro e eu não aceito depois disso. Então, assim, eu sou bastante rigoroso com data, prazo, esse tipo de coisa. Então, assim, tentem enviar antes, é o meu conselho, porque no dia pode estar com muita gente, pode ser difícil enviar, pode acontecer qualquer coisa. Então, meu conselho para vocês é enviem antes. Mas o limite para o envio das 2 avaliações é dia 5 de janeiro, ok? E dia 12, então, na semana seguinte, um pouquinho antes das férias, eu já apresento então para vocês a correção das avaliações, das questões, né, junto com as notas. E aí, assim, alguém discordando, alguém tendo alguma dúvida, pode pedir uma revisão para mim. E essa correção das avaliações também tem que acontecer de modo síncrono, porque é ali na hora que a gente vai conversar, né? Então, eu peço para vocês se prepararem para quando a gente tiver atividades síncronas, vocês estarem disponíveis para isso, ok? A gente vai ter também, então eu vou colocar para vocês também a bibliografia básica. Essa bibliografia é uma bibliografia importante, alguns livros pode ser que eu não tenha conseguido apresentar aí para vocês, mas eu acho que sim. Que é a seguinte, o livro principal da disciplina é o livro do Alan Chalmers, o que é a ciência final, e a gente tem os livros dos filósofos, né, que tratam dos temas, por exemplo, do Popper, a lógica da pesquisa científica, aí tem conjecturas e refutações também aí, dá para você ler.
do David Hume. A gente tem investigação sobre o entendimento humano, tem um outro também do Hume muito interessante, que não está aqui na bibliografia, mas está no CIGA, do Feyerabend, o Contra o Método. Só para avisar para vocês, eu escrevi Feyerabend, é Feyerabend, eu escrevi errado, é com E, mas é falar Feyerabend, né? Ou Feyerabend, sei lá. Mas tudo bem, a gente tem também o Novo Enigma da Indução, que é o do Nelson Goodman. E em vez de eu colocar minha tese, minha dissertação, que estão aqui na bibliografia básica, eu resolvi colocar o livro que eu publiquei em 2019, que é uma junção organizada de muitos materiais, né? Como a minha dissertação, minha tese, meu trabalho de pós-doc, tudo eu juntei num livro só. Então, em vez de apresentar a minha tese, minha dissertação que eu tinha colocado aqui na bibliografia básica, tem o meu livro sobre as leis da natureza, que também está disponível lá no CIGAS, é só você chegar. Se eu não me engano, o do Kuhn também tá, o do Hume também tá, o Popper também tá, e esse que é a ciência final também. Os outros da bibliografia complementar, eles não estão no CIGA, né? Mas você pode procurá-los. E aí é uma boa oportunidade para vocês desvendarem como é que se procura esse tipo de bibliografia, né? Aí tem o livro do Roland Ness, Filosofia da Ciência Contemporânea, da Unesp, né, de 1996 ou de 1994. Do Lawrence Clark, A Filosofia da Física, Universidade de Lisboa, 1998. É uma tradução, né? Porque Lawrence Clark escreve em inglês. O Alan Chalmers, o mesmo que escreveu o nosso livro principal da disciplina, escreveu A Fabricação da Ciência, foi publicado pela Unesp em 1994, em português. E o Leônidas Hegenberg, ou Hegenberg, não sei como fala, acho que é Hegenberg, Explicações Científicas, Introdução à Filosofia da Ciência, da editora Herder e editora Universidade de São Paulo, 1969. Também é interessante. Tem o Introdução à Filosofia da Ciência dele também. E do Danilo Marcondes tem um livrinho bem legal, que ele tem uma série de textos básicos de filosofia da ciência, história das ciências e tal, e que ele vale a pena também. Você pode encontrar uns extratos lá de alguns textos relevantes. Então é do Danilo Marcondes, chama Textos. Nossa, escrevi errado aqui no plano de escrever textos. Textos Básicos de Filosofia e História das Ciências, da Zahar, em 2016, que foi publicado. Então, a gente tem esse plano de ensino. Meu objetivo aqui nesse vídeo, então, era apresentar o plano de ensino, um pouco da disciplina, como é que ia ser a nossa metodologia, como é que ia funcionar o ensino remoto, quais eram as avaliações, né? E no plano de ensino eu apresentei tanto o objetivo, quanto metodologia, quanto avaliação, quanto ementa, quanto o plano de curso, as datas de cada coisa. Então, eu espero ter dado as informações relevantes para vocês conseguirem levar essa disciplina. Então, lembrem-se, qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Para quem não tem meu e-mail é Rodrigo, R de raiz, L de laranja, C de casa, I de índio, D de dado, Rodrigo RL @gmail.com. Então, assim, você pode entrar em contato comigo nesse e-mail. E aí a gente pode conversar sobre a disciplina, sobre de repente marcar uma reunião síncrona para você conseguir tirar melhor a dúvida comigo, se isso não for possível para você, de repente pelo modo de funcionamento da internet você quer entrar em contato comigo por WhatsApp, me manda um e-mail, a gente conversa sobre isso e eu forneço meu WhatsApp para vocês assim que eu tiver o chip da universidade. Perfeito, pessoal? Então, é um prazer conhecer vocês. Eu espero que essa disciplina seja boa, que vocês aprendam bastante, que possam tirar muitas dúvidas e que produzam um produto final excelente. Eu estou com vocês para ajudar no que vocês precisarem e para ajudar na produção desse produto final de vocês e na aquisição de conhecimento de vocês sobre a filosofia da ciência. Essa é uma área em bastante expansão, lembrem disso. A gente tem filosofia de todas as ciências, em particular. Depois eu vou falar um pouquinho, então, sobre
o modo como eu costumo dividir a filosofia, uma taxonomia da filosofia que eu costumo seguir, e como a filosofia da ciência, tanto a filosofia da ciência de modo geral, quanto a filosofia das ciências específicas, como elas se inserem assim dentro da filosofia. Então no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida, só falar comigo. Até mais, pessoal.